Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre esse livro, que é o Eletrônica Moderna, do Louis Frenzel Jr. Um livro bem interessante, ao qual eu pesquisei aqui no YouTube e não vi nenhum vídeo review falando sobre esse livro. Só que é um livro que tem uma significância muito grande para quem quer realmente aprender eletrônica, para quem está começando, para quem já está no nível técnico, ou até mesmo para quem já está em uma faculdade de engenharia eletrônica ou engenharia elétrica. Esse livro é muito interessante, bacana e tem um diferencial em relação a outros livros que eu já li sobre os temas que abordam aqui, né, nessa obra. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa o teu comentário, que a gente vai falar tudo aqui sobre esse livro. E se você quer ver mais vídeos sobre livros, né, de assuntos relacionados à eletrônica ou à elétrica aqui no nosso canal, então deixa aqui nos comentários, porque eu tenho uma biblioteca particular onde eu tenho diversos livros, né, que alguns são bem conhecidos já e popular pelo pessoal, outros não. Então eu posso estar trazendo aqui para vocês, beleza? Vamos lá, pessoal. Eletrônica Moderna, né, do Louis Frenzel Jr. é um livro que a gente não vê muita recomendação, por exemplo, em escolas técnicas e até mesmo em cursos superiores, né, como faculdade, engenharia e tudo mais. Tem diversos outros livros que são mais abordados do que esse aqui, só que eu achei muito interessante, já li bastante páginas dele e posso dar um feedback, minha opinião em relação ao conteúdo, à obra, à escrita, né, do autor, a abordagem que ele faz aos temas, e achei um diferencial muito grande em relação a outros livros, porque, por exemplo, para quem está começando agora na eletrônica, esse livro ele tem uma linguagem bem amigável, bem mais amigável, digamos assim, em relação a outros livros, porém, ele não deixa o livro abobalhado. Por exemplo, eu já li alguns livros, né, de eletrônica básica, onde o autor ele muitas vezes traz analogias à obra, né, com essas analogias deixa o livro um pouco meio abobalhado, com a linguagem um pouco chula. Então, o autor, né, o Louis Frenzel Jr., ele acaba conseguindo passar a sua ideia em relação aos assuntos que são abordados nesse livro, mas sem deixar, né, o conteúdo, a obra, aquela obra meio que tipo abobalhada demais, muito básica, aquela coisa assim que muitas vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Então, eu gostei bastante aqui da obra exatamente por conta disso, porque ele passa os conteúdos com uma, digamos assim, uma linguagem bem amigável, mas ele mantém, né, a linguagem técnica, ele mantém a seriedade e não deixa assim aquele livro meio que tipo abobalhado, como a gente vê alguns livros aí de eletrônica básica, né, com analogias meio esquisitas. Fiz uma pesquisa sobre o autor, né, para saber quem é esse autor. Eu gosto sempre, quando eu vou ler algum livro, eu gosto de fazer uma pesquisa sobre o autor, para saber, ter referências dele e realmente saber se ele tem conhecimento daquilo que ele está falando. Porque o que é que adianta muitas vezes a gente comprar um livro que a gente está compreendendo muito bem ali, tudo que está sendo escrito, mas, por exemplo, a pessoa não é, né, um perito naquela área, não é realmente uma pessoa que tem uma bagagem naquela área, né? Então, fiz uma pesquisa aqui sobre o Louis Frenzel Jr. Ele não está mais entre nós, morreu no ano de 2023, né? Não gravei aqui a data, mas ele tem diversos projetos, né? Ele é um americano, tem diversos projetos, já deu aulas em diversas instituições, é engenheiro eletrônico e tem outras graduações também. Então, é uma pessoa que entende muito bem daquilo que se está falando. Agora, vamos lá. Antes de a gente começar aqui a falar do sumário, eu quero fazer uma comparação básica, né? Por exemplo, com o livro de Malvino, volume 1, né? De Malvino e alguns outros livros, como o Análise de Circuito de Bolestad, né? E alguns outros livros que a gente encontra que trazem praticamente o mesmo conteúdo, porém, esse autor aqui, ele traz praticamente um 4 em 1 nesse livro. Ele consegue, por exemplo, fazer uma boa introdução a cada tema, que isso nos ajuda a compreender na prática como é que a gente faz aquela determinada aplicação. Porque, por exemplo, a gente vai ler o livro de Malvino, que é uma obra, não estou criticando a obra de Malvino, é um clássico aí da eletrônica, né? Muito recomendado em escolas técnicas, em faculdades e tudo mais.
Só que para quem está começando, se ele não tiver uma pessoa apoiando ali, ajudando, outro recurso para ir ensinando, por exemplo, essa pessoa que está começando vai ter muita dificuldade em compreender certos temas abordados nos livros ali de Malvino e alguns outros livros. Já aqui, esse livro ele tem uma boa introdução para aqueles que estão começando, ou até mesmo aquele que já está estudando engenharia ou fazendo um curso técnico, que muitas vezes vai estudar um conteúdo, vai fazer um cálculo sobre um determinado tema ali, né, um determinado assunto da eletrônica, e ele muitas vezes na prática ele não está compreendendo nada. Ele até consegue ler, entender a questão ali, fazer o cálculo, resolver o problema, mas quando é para aplicar aquilo na prática, muitas vezes ele não entende. E aqui nesse livro, aqui nessa obra, o autor consegue passar, né, essa ideia aí muito bem. Ele consegue introduzir, antes de começar a falar sobre cálculos e falar sobre a parte prática do assunto, ele consegue introduzir bem cada assunto ao qual ele aborda no livro. E eu achei isso muito interessante, né? Porque tem muitas pessoas que estão começando agora e às vezes vai adquirir um livro e quando pega o livro, já de cara, já abre o livro, já está um monte de cálculo, a explicação sobre aquele determinado assunto é bem rasa e você não tem uma compreensão de como é que aquilo funciona no mundo real. Então achei interessante aqui a forma, né, que o autor aborda os temas, porque ele dá uma boa introdução em relação a cada coisa citada aqui, beleza? Mas vamos lá, vou falar um pouco aqui do sumário, né? É um livro que pode ser adquirido não só por iniciantes na área da eletrônica, mas também, como eu falei para vocês, para técnicos, certo? Particularmente, eu acho assim que ele seria mais recomendado para estudantes no nível técnico, certo? Se for para dizer assim, engenharia, pô, se o cara já está bem avançado na engenharia, talvez esse livro não faça muito sentido para ele. Se ele já está bem desenrolado, se ele está bem avançado já, talvez não faça muito sentido porque ele não tem uma matemática muito pesada. Então ele usa algumas regrinhas ali, algumas leis, algumas coisas do tipo, mas não é aquela matemática pauleira mesmo, macenta e bem complicada, como a gente vê em outros livros, né? Falando sobre o tema e se aprofundando muito ali em relação a isso. Então aqui, como você vê no sumário, né, no capítulo 1, ele é dividido em 4 partes esse livro, então tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e ao longo do livro ele vai avançando em cada tema. Achei muito interessante aqui porque é um livro que ele não começa, por exemplo, já falando sobre semicondutores. Ele fala sobre as leis, né, ele fala sobre resistores, ele fala sobre corrente contínua, sobre o princípio básico da eletrônica. Então, para quem está começando, é muito bacana esse livro aqui. Eu acho até melhor do que o próprio Eletrônica para Leigos, né? Ao qual eu já fiz um vídeo falando sobre esse livro. Eu vou deixar aqui no card ou na descrição do vídeo, que você pode estar assistindo aí depois. Então é um livro assim que se, por exemplo, se eu fosse começar hoje na eletrônica e, tipo assim, eu conhecesse esse livro aqui, eu preferiria estudar por ele. É claro que o Eletrônica para Leigos, né, é um livro mais prático, apresentando ali algumas coisas assim mais na prática mesmo, ajudando a fazer pequenos projetos, testes e tudo mais, para quem está começando pode ser até bem mais interessante do que esse. Mas os conceitos abordados nesse livro aqui, você estudando esse livro, Eletrônica para Leigos, você está bem aí para começar muito bem na eletrônica. Então aqui ele vai falar sobre o mercado de trabalho para profissionais, né, na área, pessoas que estão fazendo curso profissionalizante, curso técnico, engenheiros. Então ele dá uma base aqui muito bacana em relação a esse tema, né? Porque tem gente que termina um curso técnico, termina uma faculdade de engenharia, não sabe por onde começar a procurar emprego, quais são as áreas que ele pode atuar e tudo mais. Então esse livro dá uma explicação bem bacana em relação a isso, né? Capítulo 2 ele fala sobre a eletricidade. Então vem toda aquela parte básica, falando sobre polaridades, positiva e negativa, elétrons, prótons, átomos, explicando aí toda essa parte. Deixa eu botar mais para aqui para eu poder apresentar aqui para vocês aqui melhor. Então, a parte 2, né, capítulo 2, ele fala sobre lei de Coulomb, unidade de volts, né, diferença potencial, aí ele vai falar sobre algumas unidades de medida, enfim. Multímetro, fonte de eletricidade, corrente
contínua, corrente alternada, ele explica aí a parte básica, né, da eletrônica em si. Capítulo 3, ele vai começar a falar sobre resistores, né? Então, para quem está começando agora, não entende os códigos de resistores, as aplicações de resistores em séries, resistores em paralelos, esse livro ele ensina muito bem, introduz muito bem esse assunto. Capítulo 4, lei de Ohm, né? Por exemplo, a lei de Ohms. É a lei de Ohms, pessoal, ou a lei de Ohm, como você queira chamar. Muitas vezes, em alguns livros que a gente adquire, que vai começar falando já de semicondutores, ele não expande muito esse assunto, não introduz bem esse assunto, né? Esse princípio básico, né, de teorema de Thevenin, lei de Kirchhoff, lei de Ohm. Então, assim, esse livro é bem bacana para quem está começando por conta disso, porque ele introduz bem esse assunto, ele fala, expande um pouco mais sobre esse tema. Então, para quem está começando na eletrônica, eu acho interessante por conta disso, porque quando ele for começar a falar de semicondutores aqui nesse livro, ele já tem dado uma base muito grande para o estudante, né? Então, para quem está começando e tem essa dificuldade de entender o que é uma lei de Ohm, como se aplica a lei de Ohm, como se aplica a teoria de Thevenin, como se aplica a lei de Kirchhoff para a corrente, para a tensão, tudo isso ele explica muito bem nesse livro, ele introduz muito bem e é bem, acredito assim, mais fácil de você aprender por aqui do que você adquirir outros livros para estudar sobre esse assunto que tem, né, uma passagem rápida e rasa sobre esse tema. No capítulo 5 aqui, ele vai começar a falar sobre circuitos em séries, né? Capítulo 6, circuitos em paralelos, e aí tem algumas aplicações. Ele fala aqui sobre a lei de Kirchhoff para a tensão. Depois ele fala sobre a lei de Kirchhoff para a corrente, né? E aborda outros assuntos também dentro desse capítulo. No capítulo 7, ele fala sobre circuitos em série paralelo e divisores de tensões. Então ele já vai começar a falar sobre as aplicações aqui, né, dos resistores e tudo mais, em série, em paralelo, enfim. Capítulo 8, né, ele vai começar, aí ele aborda um pouco mais esse assunto de teoremas de rede, certo? Aqui ele vai falar da lei de Kirchhoff, beleza? Vai começar a falar aqui da lei de Kirchhoff mais aprofundada, a LKC, né, que é para a corrente elétrica, e LTK, que é para lei de Kirchhoff para a tensão. Aí vai falar sobre o teorema aqui de Thevenin, certo? Fontes de tensão, teorema de máxima transferência de potência, enfim. Então ele explica muito bem essa parte básica, que eu acredito que essa base aqui é super importante para quem quer começar realmente a entender a eletrônica e começar a fazer projetos, consertar, né, equipamentos. Então toda essa teoria aqui aplicada de uma forma que você consiga realmente absorver esse conteúdo, você vai ter muito resultado, até mesmo para compreender certos problemas e certos assuntos mais complexos no futuro. Então, se você não tem essa base aqui bem aprimorada, né, você não entende sobre esse assunto aqui, vai chegar um momento que você vai precisar dele para um monte de coisas e você não vai ter essa base, e isso vai fazer com que você tenha dificuldade de aprender certas coisas que são mais complicadas, né? Então, como é um livro pesado aqui, ele fica escorregando aqui, pessoal, mas vamos lá. Desculpa aí, eu também estou saindo de uma gripe. Vamos lá, cadê capítulo de número 9? Ele vai começar a falar dos semicondutores, porém ele não vai falar do componente em si ainda. Ele está falando sobre, aqui nesse capítulo 9, ele fala sobre os materiais, né? Os condutores, acerca assim, no contexto de materiais que são bons condutores, que não são bons condutores, que são isolantes. E aqui ele fala a função do condutor, dimensão, padrão das bitolas de fio, tipos de fio, condutores, conectores, circuitos impressos, chaves, fusível, resistência de um fio, coeficiente, né, de temperatura da resistência, sensores, enfim. Capítulo número 10, ele vai começar a falar sobre bateria. E nesse capítulo número 10 eu acho muito interessante porque ele consegue passar uma ideia muito bacana acerca, né, desse assunto de bateria. Então tem muita gente que até trabalha, né, com equipamentos eletrônicos, mas não tem um conhecimento aprofundado das fontes, né, por baterias, assim, como é que elas são estruturadas e tudo mais, como elas são fabricadas, né? Então esse livro aqui ele dá uma base bacana aí sobre bateria. E aqui no assunto de bateria, aí fala introdução à bateria,
Célula voltaica, né? Tipos comuns de células primárias, bateria, unidade, úmida de chumbo ácido, tipos adicionais de células secundárias, enfim, fala de diversas coisas aqui acerca de bateria, certo? Capítulo 11, né, galera? Capítulo 11 aqui ele vai falar sobre eletromagnetismo ou magnetismo. Ele vai falar sobre campo magnético, unidades magnéticas de medição, introdução, indução pelo campo magnético, tipo de ímã, blindagem magnética, efeito Gauss, enfim. Ele vai falar bastante coisa aqui sobre eletromagnetismo, né? Vai explicar bem aqui sobre esse assunto. E eu achei muito interessante essa parte aqui do magnetismo, porque ele tem algumas figuras aqui que ele deixa assim de uma forma bem compreensível, né? Então, para quem está começando esse assunto de magnetismo aqui, estudando por esse livro, é bem interessante, certo? No capítulo 12, ele vai falar sobre teste de corrente contínua e multímetros analógicos e digitais. Ele vai falar aqui sobre medidor de bobina móvel, voltímetros, efeito de carga no voltímetro, ohmímetros, né? E, enfim, vai falar um pouco aqui sobre o multímetro, que é uma ferramenta bem interessante para quem estuda eletrônica, né? Então, ele dá uma base aqui bem interessante acerca de multímetro, coisa que a gente não vê em outros livros que são assim bem complexos, que fala assim com uma linguagem muito técnica, que muitas vezes o aluno que está começando agora, a pessoa que está começando agora, tem muita dificuldade de compreender certas coisas. Então perceba que ele dá uma base bem interessante aqui acerca disso, mas esse livro ele não vai ficar só no básico. Ele vai avançar nos assuntos aqui, beleza? Tudo isso ele está falando aqui, né? Praticamente aí focando mais em assuntos, né, de tensão e corrente contínua. Aí aqui no capítulo 13 ele vai começar a falar sobre análise de defeitos, certo? Vai falar sobre análise de defeito. Aí introdução, análise de defeito, defeitos em resistores, defeitos de circuito aberto e circuito fechado, análise de defeito, circuito em série aberto e em curto-circuito, enfim. Então ele vai falar aqui sobre defeitos, né? Análise de defeito em circuitos de corrente contínua. Ele está segurando aqui na corrente contínua. Agora no capítulo 14, que é a parte 2, ele vai começar a falar sobre corrente alternada. E uma pausa aqui, que eu quero pontuar uma coisa, que eu achei muito interessante, é a organização, né, dos assuntos que o autor aborda nesse livro. Eu já vi em alguns outros livros, tipo, uma incoerência, né, digamos assim, na organização do conteúdo da obra. Então, às vezes começa com uma coisa, vai para um outro assunto, depois volta naquele outro, fica aquela maluquice toda. Já nessa obra aqui, né, da eletrônica moderna, do Louis Frenzel, eu achei interessante a forma que ele vai abordando os assuntos, porque para o estudante que está começando na eletrônica, se ele não tiver uma organização para ele ir no passo a passo ali, muitas vezes ele pode se complicar e abordar um tema bem complexo no momento que era para abordar um outro tema que ia dar condição para ele aprender aquele outro tema que é mais complicado. Então eu acho que a organização da obra ficou show de bola. Outra coisa aqui, vamos lá, ele começa a falar sobre tensão e corrente alternada. Agora, se liga aqui no passo a passo aqui, ele falou bastante de corrente contínua, agora ele vai pegar um pouco sobre corrente alternada. Então, ele vai começar aqui falando das aplicações de corrente alternada, gerador de tensão alternada, onda senoidal, corrente alternada, valores de tensão e corrente senoidal, frequência, período, comprimento de onda, ângulo de fase, fator tempo na frequência e na fase. Enfim, ele vai falar sobre diversas coisas aqui em relação à corrente alternada. Aí ele já vem falando aqui sobre capacitância, certo? Que aí vai ter tudo a ver, porque ele vai começar a abordar as aplicações, né, dos capacitores em corrente alternada e tudo mais. Aí aqui, como a carga armazenada em um dielétron, né? Carga e descarga de um capacitor, unidade Faraday de capacitância, capacitores comuns, capacitores eletrolíticos, ultracapacitores, capacitância parasita e distribuída, capacitância em paralelo, capacitância em série, enfim. Aí aqui no capítulo 16 ele vai falar sobre reatância capacitiva, né, que está dentro do assunto aí de corrente alternada. Então ele vai falar ali do capacitor, até passa ali, né, fala aqui um pouco aqui de... ele vai falando sobre o capacitor, daqui a pouco ele já vem para a reatância capacitiva. Depois de reatância capacitiva,
ele vai falar sobre, no capítulo 17, sobre circuitos capacitivos. Beleza? E aí ele vai falar, explicar sobre esse assunto, só que você já está bem preparado para começar a entender sobre esse assunto. Aí vem aqui no capítulo 18. Aí no 18, ó, ele já vai começar a falar, ó, aqui, ó, como vocês podem ver, da indutância e transformadores, né? Então ele vai começar aqui a falar sobre as bobinas e tudo mais, as especificações de transformador, transformação da impedância, perdas do núcleo, tipo de núcleo, indutância variável. Aí ele já entra no assunto de reatância indutiva, né? Como eu falei para vocês, ele começou a falar sobre corrente alternada, passou pelo capacitor, depois falou sobre a reatância capacitiva, aí agora ele começou a falar dos transformadores, também fala sobre os indutores, e aí ele vem e fala sobre a reatância indutiva, ou seja, ele segue, né, um passo a passo aí para que você consiga compreender certos temas aqui e não ficar perdido, né? Aí circuitos indutivos, a mesma coisa se repete ali, da mesma forma ali que ele fala dos capacitores. Aí constante de tempo, né, RC e LR. Aí ele fala aqui sobre, no capítulo 22, sobre ressonância, né? E aí ele vem falando aí sobre ressonância, largura de banda de um circuito ressonante, né? Sintonia, amortecimento de circuito, ressonância em paralelo. Aí vem aqui filtros, né? Começa a falar sobre os filtros aqui. E aqui nos filtros ele vai falar sobre filtros, circuitos de filtro, filtro passa baixa, filtro passa alta, análise de circuito de filtros, decibéis e curvas de resposta de frequência, filtros ressonantes, tipos de filtros especiais, enfim. Aí aqui ele vai começar agora a falar sobre corrente, rede elétrica, né, que está dentro aí do assunto também de corrente alternada. Então ele vai começar aqui, ó, geração de energia, distribuição de energia, instalação elétrica residencial, alimentação, corrente alternada trifásica, fios, cabos e componentes, segurança em eletricidade, energia alternativa. Aí aqui no capítulo 25 ele já vai pegando, né? Já ó, vê a harmonização aí do conteúdo, ele já vai indo na mesma linha. Aí ele começa a falar aqui sobre cabos e linhas de transmissão, no capítulo aqui, ó, de número 25. Então aqui ele já vai começar cabos versus linhas de transmissão, princípios de linhas de transmissão, especificações e características de linhas de transmissão, como funciona uma linha de transmissão, cabos trançados, enfim. Começa a falar aqui sobre essa parte que está dentro, né, do conteúdo da elétrica, aí, da corrente alternada e tudo mais. Capítulo 26, ele começa a falar teste e análise de defeito em circuitos de corrente alternada. Então perceba que ele vai falando apenas aqui sobre corrente alternada, e daqui a pouco ele dá um pause aqui. E aí ele vai começar aqui na parte 3, né? E na parte 3 agora, ele vai falar sobre uma visão sistemática da eletrônica, introdução aos sistemas, como circuitos e sistemas funcionam, circuitos lineares analógicos, circuitos digitais, interface e circuitos de sinais mistos, enfim. Ele começa a falar aqui da parte já de sistema. No capítulo 28 agora, né, na página 483, é que ele vai começar a abordar os semicondutores. E se a gente pegar o Eletrônica Volume 1 de Malvino e outros livros, né, digamos assim, de autores bem renomados e conhecidos, a gente vai ver que ele, muitas vezes nas obras, ele já começa... Perdão, pessoal, que eu tô saindo aí de uma gripe aí e ainda tá um negócio meio feio aqui. Mas, voltando aí, muitas dessas obras, né, de Malvino, de vários outros autores, ele já aborda ali, né, dos semicondutores, já começa a falando dos semicondutores. E para quem está começando, vai ter dificuldade, por exemplo, de aprender da parte dos semicondutores à frente, porque não tem uma base ali, né, das explicações dos conceitos da eletrônica ali, que são primordiais para você entender certos outros assuntos que precisa de um conhecimento um pouco mais elevado, né? Então, eu acho interessante para quem está começando agora também em engenharia elétrica, por exemplo, porque quando ele começar a estudar sobre coisas mais complexas, ele vai ter uma base. Através do livro, ele vai aprendendo tal. Claro que na faculdade, né, no curso técnico também, ele vai ter uma base ali que vai ajudar ele a aprender certos assuntos mais complexos à frente. Mas você tendo um livro como esse aqui, e você poder ler esse livro, né, e começar a aplicar as coisas que aqui ensinam,
vai te dar um conhecimento básico, aprofundado sobre o assunto, que vai ajudar muito você, estudante aí, iniciante aí, seja do técnico, seja de engenharia, para você conseguir compreender diversos assuntos mais complexos, como eu estou falando desde o início desse vídeo, né? Sempre estou pontuando isso aqui. Mas, aqui na parte de semicondutores, ele vai falar sobre semicondutores, sinais, cristais de silício, semicondutores, dois tipos de fluxo, dopagem do semicondutor, que é bem interessante essa parte de dopagem, né? Para você entender como é que ele vai trabalhar, né, acerca da sua dopagem e tudo mais. Capítulo 29, tipos de diodo e funcionamento. Então aqui ele começa a falar já especificamente, não do cristal em si, né, não digamos assim, do componente que é fabricado dos semicondutores, mas ele já vai começar a falar de um componente específico, que seria o diodo, né? E aqui ele vai falar sobre as características do diodo ideal, segunda e terceira aproximação, aí resistência, CC em diodo de montagem em superfície, aí vai falar sobre o diodo Zener, as aplicações, né? Especificações do Zener, diodo Schott, enfim. No capítulo número 30, ele vai começar a falar sobre circuitos de fonte de alimentação. Aí aqui tem subsistema de fonte de alimentação, retificador de meia onda, transformador, retificador de onda completa, ponte retificadora, ou seja, você percebe que ele vai, tipo assim, uma coisa vai puxando a outra e ele vai organizando o conteúdo baseado, né, no passo a passo, que eu acho muito interessante isso aqui. Vamos lá, capítulo 30, né, circuitos de fonte de alimentação. Não, capítulo 30 já falei, aí aqui no capítulo 31 ele vai começar a falar a introdução aos transistores, né, ele vai começar agora a falar dos transistores na página 541. Então veja quanto ele preparou o estudante para começar agora a entender sobre um assunto que pode ser mais complicado para o estudante de eletrônica, que vai começar diretamente nesse assunto. Então aqui o conceito de um transistor, transistor como chave, transistor como amplificador e tipos de transistor, né? Bem interessante aqui a forma que ele aborda esse tema, né? Toda a introdução. E lembrando que antes de qualquer assunto que ele fala aqui, ele sempre dá uma boa introdução antes para você entender um pouco aí de como é na prática essas aplicações, né? Então aqui, capítulo 2, 32 que liga, ele fala sobre transistores de efeito de campo, certo? Amplificadores e chaves. Então ele vai falar aqui sobre os transistores, né, do tipo FET, aspectos básicos do FET de junção, curvas de dreno, curvas de polarização do JFET, amplificadores, MOSFET de modo de deplação, curvas do DMOSFET, enfim, fala sobre bastante coisa, né? MOSFET de potência, FET de potência, vai falando sobre toda essa parte aí, os próprios CMOS, comutação digital, região ômica, o MOSFET de modo intensificação, enfim, bastante coisa aqui fala sobre o MOSFET. E como eu falo para vocês, não é aquela matemática bem complicada. É algo que qualquer pessoa que entende um pouco de matemática básica consegue aqui ler, né, entender e aplicar os cálculos aqui que são feitos aqui nesse livro, né, e os problemas que são colocados para a gente tentar resolver, e até mesmo aí, por exemplo, as aplicações, né, na prática aqui são bem interessantes. Então, vamos lá. Capítulo número 33, transistores de junção bipolar, né? Então aqui ele vai falar de transistor não polarizado, transistor polarizado, corrente do transistor, conexão EC, curva de base, curvas de coletor e transistor PNP, enfim, fala sobre bastante coisa aqui, sobre os transistores de junção bipolar, certo? Aí aqui no capítulo 34 ele vai falar sobre os fundamentos dos amplificadores, né? Que está tudo dentro do assunto dos transistores, então perceba como ele vai trazendo e conduzindo, né, o seu assunto aqui. Claro que também nas outras obras aí, tem muitas obras boas, que a gente também vê essa organização. Não estou dizendo que é só aqui, mas tem alguns livros que saem, né, e isso acaba atrapalhando um pouco a gente. Então ele vai falar sobre os fundamentos de amplificadores, no capítulo 34, né, tipos de amplificadores, resposta de frequência de um amplificador, ganho de potência em decibéis, ganho de potência, quer dizer, ganho de tensão em decibéis, casamento de impedância, decibéis acima de uma referência, gráfico de bode, mais gráfico de bode, relação
de tempo de subida, largura e banda. Enfim, ele vai falar um pouco aí sobre essa parte dos amplificadores. Parte 4 aqui, que é a parte final, ele vai falar sobre os amplificadores operacionais, certo? A gente vai adiantar um pouco mais aqui o vídeo. Amplificadores de AOP e aqui amplificadores de potência, né? No capítulo 37, no capítulo 38, ele vai falar um pouco aqui sobre os osciladores e sintetizadores de frequência. E aqui ele vai falar sobre teoria teoria de oscilação senoidal, oscilador em ponte de Wien, oscilador... outros osciladores LC, cristais de quartzo, osciladores de cristal, enfim. No capítulo 39, aí ele vai começar a falar aqui sobre fonte de alimentação regulada e conversão de potência, certo? Capítulo 39. Aí, revisão de fonte de alimentação, características da fonte, reguladores básicos, reguladores em série, 6 reguladores lineares, introdução à fonte de alimentação chaveada, regulador chaveado, conversor CC, inversores. Aí aqui no capítulo 30, capítulo 40, para vocês verem aqui, ó, sei que está ficando grande aí o vídeo, né, mas tem que falar aqui sobre o sumário, não dá para você ver o vídeo sem falar sobre os assuntos, né. Então aqui no capítulo 30 ele diz o seguinte, capítulo 30 não, capítulo 40, tiristores, né, diodo de 4 camadas, retificador controlado de silício, e sobre algumas outras coisas aí relacionadas a esse tema. E capítulo 31, que é o final, né? Ele fala aqui, análise de defeito em sistemas eletrônicos. Então ele vai falar um pouco mais específico aí sobre esse tema. E aqui fala introdução eletrônica, introdução à análise de defeito em circuito, análise de defeito em fontes de alimentação, técnicas alternativas de análise de defeito e análise de defeito em sistemas, ok? Então esses são os assuntos que você vai ver no vídeo, né? Vou mostrar aqui um pouco para vocês como é que é por dentro. Então, como falei para você, ó, tem bastante explicação, certo? Tem algumas, claro, tem algumas matemáticas aqui, mas não é aquelas matemática bem pesada como a gente encontra nos outros livros, né? Então, aquele, por exemplo, na explicação aqui de um transformador, ele acaba explicando bastante aqui, informando, né, passando algumas informações, para depois ele falar sobre os cálculos, para depois ele falar como você calcular a tensão, enfim, a corrente elétrica do circuito e calcular diversas outras coisas, né? Então, perceba que é um livro bem tranquilo em relação a isso. Aqui, por exemplo, filtros. Ele vai fazer uma apresentação matemática e tudo mais, mas a forma de explicação do próprio Louis Frenzel Jr., né, é bem bacana e interessante. Aqui mesmo ele está falando sobre osciloscópio, sobre as ondas, né, em corrente alternada, em alguns circuitos digitais. Então é bem interessante aqui esse livro, pessoal. E assim, eu acho que você não deve, né, se você está aprendendo eletrônica, você deve, na verdade, ter esse livro aí na sua bancada, porque na sua biblioteca, né, particular, porque vai ajudar muito você evoluir nos seus estudos, né? Então tem alguns livros aí que verdadeiramente nos prende, às vezes, ao invés de nos ajudar a crescer, acaba fazendo com que a gente tenha uma ideia de que a gente não consegue estudar por conta da complexibilidade que tem ali, né? Então, assim, estudar por livros ao qual o autor ele aborda o tema não de uma forma tão pesada, mas também não deixa o livro abobalhado, eu acho interessante para quem está começando e até mesmo para quem já está cursando cursos técnicos ou até mesmo cursos superiores, que tem muitas vezes dificuldade de aprender, porque às vezes você está numa faculdade onde o professor ensina de uma forma que você não entendeu direito, ou até mesmo você vai no YouTube, pesquisa sobre algum determinado assunto, não consegue compreender direito, e aí um livro às vezes faz com que você possa até compreender melhor do que essas outras fontes. Então, ter esse livro aqui como fonte de pesquisa, como uma fonte de estudo, né, mais um recurso para estudar, eu acho bem bacana e interessante. Então, fica a dica, Deus abençoe vocês, e se você quer que eu traga mais vídeos aqui falando sobre livros, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo aí vários outros livros aí também para falar um pouco sobre eles aí. Beleza? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.